E sem perder tempo, direto e reto, está aqui conosco, vai participar do programa Mozart Santos, treinador do Guarani. E aí, Mozart, tudo bem por aí? Um grande abraço para você, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Prazer estar falando com vocês novamente. É isso aí. Ô Mozart, antes de mais nada, a gente agradece a sua participação aqui conosco e eu já emendo a primeira pergunta. Gostaria que você fizesse uma avaliação deste seu período como treinador do Guarani neste ano de 2022. Bom, vamos lá. A avaliação é positiva, é óbvio que a gente sempre espera mais, né? Eu confesso que eu achava que nós chegaríamos no nível que nós chegamos nos últimos 3 meses, nós conseguiríamos chegar um pouco antes, mas tudo é um processo e esse processo ele precisa ser respeitado, né? Acabou que chegaram novos jogadores e as coisas, no seu devido tempo, elas aconteceram. Então, a avaliação é que ela foi muito positiva, mas sempre fica aquele gosto que poderia ter sido um pouco melhor. Então, a avaliação é essa. É isso aí. Aliás, o Mozart Santos, a Rádio Bandeirantes, foi a primeira emissora aqui de Campinas a anunciar o acerto com o treinador. Eu me recordo que estávamos na apresentação do Esporte em Debate, ligamos para o Mozart e estava a caminho, Curitiba, Campinas. Naquele momento ele não podia atender, dar entrevista, atendeu radamente, porque estava dirigindo. Mas assim que parou o veículo, gentilmente nos atendeu e foi muito legal, a repercussão foi altamente positiva. Carlos Henrique, o bate-pesado, Mozart, treinador do Guarani, está conosco aqui nos Donos da Bola. Um grande abraço ao Mozart. Eu tenho várias perguntas, mas eu ainda quero falar do Campeonato Brasileiro, onde seu time reagiu de uma maneira surpreendente. Realmente o que aconteceu no Campeonato Brasileiro, eu, por exemplo, cheguei várias vezes a dizer que eu não acreditava, e vocês conseguiram, dentro do campo, provar que a coisa era possível de acontecer. Mas eu tenho um direcionamento para isso. Eu acho que, além do seu trabalho, que foi competente, você recebeu contratações assertivas e pontuais. Você concorda, Mozart? Um grande abraço. Não, concordo. Apesar de nós termos recebido críticas também em relação às contratações, né? Porque depois que essas contratações desempenharam, ficou mais fácil elas serem bem aceitas, né? Mas no início nós fomos questionados, inclusive, em relação a algumas contratações. A do Gênison não, porque o Gênison é um jogador conhecido aqui de São Paulo, estava no Cuiabá, estava na Série A. Então, ele foi talvez a única contratação que não foi questionada, mas outras contratações foram bem questionadas, né? Mas eu acho natural esse questionamento, mas como eu provei o meu trabalho, o meu valor no dia a dia, esses jogadores que foram questionados provaram da mesma forma. E eu acredito que deve ser dessa forma mesmo. O mundo do futebol, cada um tem a sua opinião e eu respeito todas elas, mas nada melhor do que você desempenhar o teu trabalho no dia a dia, acreditando, sendo o mais sério possível, e os jogadores da mesma forma, né? Eles encararam essa oportunidade do Guarani como uma grande oportunidade da carreira deles, e aí deram conta do recado, deram uma resposta positiva. Então, eu acho que é a junção, como você falou bem, a junção do trabalho com as contratações, até porque as coisas não caminham soltas, né? Não existe o trabalho do treinador sem a capacidade do atleta. Eu, particularmente, não acredito nisso. Então, eu acho que essas duas coisas precisam caminhar lado a lado. E aí, e com o tempo também, né? Porque nós somos bem imediatistas aqui no Brasil. Depois de 1 mês e meio, 2 meses e meio, é difícil você avaliar um trabalho, né? Mas as coisas aconteceram no tempo certo, o processo de treinamento ele aconteceu no tempo certo, as contratações e esses jogadores que deram uma resposta no tempo certo. Então, eu acho que essa junção de coisas fez com que nós tivéssemos êxito. Vamos lá, Tigrão, sua pergunta para Mozart Santos, treinador do Guarani, que participa conosco dos Donos da Bola. Um abraço para o Mozart, muito bom tê-lo aqui com a gente. Mozart, muito obrigado por estar participando. Eu agradeço. E a minha pergunta é a seguinte: você foi o 3º treinador da temporada. O Guarani começou com o Daniel Paulista, passou aí por Chamusca, e aí vem o Mozart. E pegou um verdadeiro de um rabo de foguete.
porque pegou o time na zona de rebaixamento, uma pressão imensa, um passivo muito grande a ser descontado, demorou um pouquinho para a coisa encaixar, mas quando encaixou foi embora e o Guarani teve uma reação retumbante, uma reação espetacular. Mas você pegou a coisa já em movimento e teve que arrumar o tal do pneu com o carro andando. A pergunta é em cima disso. Para 2023, você inicia o trabalho e está participando da formação do elenco, tanto os remanescentes quanto as caras novas que estão chegando. Na teoria, isso é muito bom e deve facilitar o seu trabalho, que deve ser menos complicado do que pegando na situação que você pegou, já com o time numa zona de rebaixamento e com uma pressão fortíssima. Participando assim desde o início, estreando com o time no Campeonato Paulista, na teoria me parece indiscutível, e na prática, você acha que o seu trabalho não que vai ser facilitado, mas ele tem uma possibilidade, inclusive, de fluir com mais êxito ainda do que em 22? É o que eu espero, né? Mas com certeza é muito melhor iniciar, sem dúvida. Apesar que eu sei que o Campeonato Paulista é um campeonato extremamente duro, né? E esse ano talvez seja mais difícil do que nos outros anos, porque inclusive os grandes clubes também vão ter tempo de preparação, né? Porque é a primeira vez aí em muitos anos que nós vamos ter um mês de pré-temporada, então vai ser um campeonato, na minha opinião, mais difícil do que nos últimos anos, porque a vantagem física que os times que iniciavam antes dos grandes da capital e o Santos, vamos colocar nesse pacote mais o Red Bull, essa vantagem já não vai existir, porque todos os clubes vão estar praticamente no mesmo nível físico. Mas com certeza é melhor iniciar, né? Porque nós escolhemos os jogadores que permaneceram, nós queríamos que ficassem mais alguns jogadores, o caso do Peço, o caso do Madison. Infelizmente não foi possível, porque esses jogadores também receberam outras propostas e acabaram optando por sair. Nós contratamos alguns jogadores que foram destaques em alguns clubes, jogadores que já haviam trabalhado comigo, né? Caso do Lima, caso do Iago, do Alan Santos, do Lucão, do Lucas Marques. Aí o Derek é um jogador que eu gostei bastante do que eu vi ele fazendo esse ano na Chapecoense. O Anderson é um menino que eu enfrentei em 2018 na base do Botafogo, subiu na base do Botafogo e aí não teve uma sequência lá, acabou fazendo um percurso diferente lá do Botafogo e aí nós tivemos a oportunidade de trazê-lo para cá. Enfim, nós estamos formando um elenco jovem, um elenco com uma capacidade técnica importante, com uma capacidade física importante também. Então, assim, a expectativa é muito boa. Nós iniciamos já na segunda-feira, dia 5, né, a nossa preparação. E eu espero que no dia 15 de janeiro nós estejamos prontos. Eu me lembro bem, Moser, de um bate-papo que nós tivemos aqui no estúdio, falando ainda do campeonato, essa coisa toda, e nós tocamos no assunto da montagem do time e da sua característica. E um dos problemas que você enfrentou foi ter, faz parte do trabalho, né, está dentro do bojo do desafio, um time com uma característica diferente do seu conceito. A pergunta é a seguinte: qual é a característica que o novo Guarani terá em termos de jeito de jogar em 2023? Olha, eu entendo o futebol assim, principalmente o futebol atual, né? O futebol é sempre, a essência dele é sempre a mesma, assim, né? E o objetivo do jogo ele é sempre o mesmo. Eu só acho que com o passar dos anos teve algumas transformações, algumas mudanças importantes. A dinâmica mudou assim do jogo. Eu entendo o jogo hoje como um jogo que a equipe ela precisa saber fazer tudo, né? E de preferência saber fazer bem todas as coisas, todos os momentos do jogo. Então nós, em base a esse conceito, nós procuramos montar a nossa equipe. Jogadores versáteis, jogadores leves, com boa dinâmica. Por exemplo, vou dar um exemplo do Bruninho, né, que é um atleta formado no Atlético Mineiro.
teve passagem pelo Confiança, Juventude, estava no CRB. É um meia que joga de meia, mas também joga de ponta. O Lima é um meia que joga de camisa 10, de camisa 8, e se tiver uma necessidade durante o jogo, ou enfim, em alguma partida, também joga de ponta. Então, só para dar 2 exemplos, né? O Derek é um centroavante que também joga de ponta. Então, eu acredito que a necessidade do jogo hoje, o jogo se transformou de tal maneira que os jogadores eles precisam ser os mais completos possíveis, né? Porque o jogo exige isso. Então, nós fomos, em base a essa forma que nós pensamos o futebol, nós contratamos esses jogadores. Vamos lá, Tigrão, sua pergunta ao Mozart. Ô Mozart, dentro da dança de números das plataformas táticas, né? Então, 4-4-2, 4-3-3, 4-3-2-1 e assim vai embora. Se a gente for começar a enumerar aqui, nós vamos colocar um caminhão de números, de esquemas. É mais didático isso do que prático, né? Porque na prática, no momento em que a bola rola, a dinâmica do jogo, ela faz com que qualquer esquema pré-determinado seja destruído, às vezes, em 5 minutos. E, de repente, num time mais disciplinado, ele conserva isso, mas não durante os 90 minutos. Ainda assim, de uma maneira didática para o nosso ouvinte e para o nosso telespectador, qual a plataforma, se você tiver material humano para tal, se você pudesse escolher os jogadores certos, com as características certas e com as funções táticas bem definidas, qual é a sopa de números aí que você mais aprecia? Vamos lá, o sistema predominante que eu venho praticando nos últimos 3 anos, principalmente os 2 trabalhos que eu fiz no CSA, que nós chegamos em 5º, né? E ano passado no Guarani, o sistema predominante é o 4-3-3, mas o futebol é um jogo de movimento, então... como você bem falou, ele parte de um sistema e ele tem as suas adaptações durante o jogo, mas o sistema predominante é o 4-3-3 com uma variação do 3-2-5. Então, eu acredito muito, e principalmente se confirmou, assim, aquilo que eu entendo, pelo menos aquilo que é o meu entendimento, não significa que é o certo, cada um tem a sua opinião e é saudável que seja assim. Se confirmou com o time da Croácia, né? Eu acompanho a Croácia agora na Copa do Mundo, principalmente o jogo contra o Brasil. Os 3 jogadores de meio não são 5 e não são 10, são 3 camisas 8, pelo menos essa é a minha opinião. E aí eu me identifiquei bastante com aquilo, porque foi um meio campo bem, assim, de bastante mobilidade, muita técnica, não tinha um poder tão grande assim de marcação, mas eram jogadores eficientes também na marcação. Então, para mim, a próxima tendência de um time de futebol é mais ou menos o que fez o meio-campo da Croácia, né? Então, é uma coisa que eu já acreditava, se confirmou nessa Copa, e eu acho que eu acertei na escolha dos jogadores que nós trouxemos, principalmente para preencher esse pedaço do campo que, como todos nós sabemos, é o coração da equipe, né? Então, eu acredito bastante nisso, né? Essa dinâmica, essa mobilidade desses jogadores, os jogadores que fazem mais de uma função. É isso. Mozart, a regra do jogo no Guarani dá conta que nós teremos uma mudança na diretoria em meados de março, no início do seu trabalho. Você acredita que isso pode atrapalhar de alguma forma seu trabalho, Mozart? Eu espero que não, né? Eu passei por alguns momentos assim de transição, né, de diretoria, 2 vezes no Coritiba e uma no CSA. Elas não são, obviamente que elas não são simples, eu não sei como funciona aqui no Guarani, mas eu sinceramente espero que essa transição ela aconteça de forma bem natural e saudável para o clube, né? Mas eu acredito que nós não teremos problema, não.
Ô Moser, em relação ainda ao Campeonato Paulista, vai ser o seu primeiro Campeonato Paulista como treinador, e a gente sabe que o regulamento do Paulistão é uma coisa maluca, né? São 12 jogos e não tem tempo de recuperação. Você enfrenta o Santo André, depois já tem o Santos, fecha contra o Palmeiras, ou seja, não tem jogo fácil nesse Campeonato Paulista. Como é que você vê a questão de pontuação, a expectativa? Você trabalha com mini-metas diante de um regulamento como esse, diferente de uma competição como o Campeonato Brasileiro da Série B? Como é que você pensa o Campeonato Paulista? O Campeonato Paulista, é redundância o que eu vou falar, mas é o campeonato mais difícil, é o estadual mais difícil do país, sem sombra de dúvidas, né? É uma Série A e uma Série B em 12 jogos, né? Então, é um campeonato bem duro. Como, assim, eu como treinador, eu tenho uma forma de trabalhar bem simples, assim, meio clichê até, mas eu penso jogo a jogo, não tem... É óbvio que o objetivo maior é classificar para a próxima fase, mas nós estamos nos preparando, começamos no dia 5, exatamente para se preparar para enfrentar o Santo André. Então, nós começamos a nossa mobilização, estamos trabalhando bastante. Ontem até eu já apresentei um vídeo um pouco mais longo do nosso modelo de jogo, aquilo que nós vamos praticar durante a temporada. Hoje já foi o primeiro treinamento com bola, né? Então, assim, nós estamos nos preparando para nós chegarmos no dia 15 nas melhores condições possíveis. Esse é o grande objetivo, e aí, jogo a jogo, fazer os ajustes que forem necessários fazer. E é óbvio que o objetivo maior é classificar para a próxima fase, mas nós precisamos pensar sempre jogo a jogo, até porque esse calendário ele é bem duro, é um jogo a cada 3 dias. Então, a equipe que estiver melhor condicionada... a importância de sermos organizados é exatamente por essa sequência bem dura de jogos, né? Vamos lá, CH, uma última pergunta para a gente liberar o Mozart, treinador do Guarani, participando conosco aqui dos Donos da Bola. E o Mozart tocou num assunto que eu quero dizer que eu concordo em relação ao Paulistão e os times grandes. Os times grandes, eles estarão muito com a faca nos dentes e preparados como nos últimos anos nós não víamos. É isso mesmo, Mozart? A gente pode esperar um Paulistão aí com os grandes de verdade nesse Paulistão 2023 se destacando mais? Com certeza. Com certeza, porque nos últimos anos, pelo número grande de jogos, né, eles tinham uma preparação mais curta que as outras equipes, né? E esse ano não vai acontecer isso pela Copa do Mundo. Então, os grandes provavelmente já voltem no dia 14 já voltaram no dia 14 de dezembro, né? Então, o nível físico vai estar muito parecido. Então, vai ser provavelmente aí um dos melhores campeonatos paulistas dos últimos anos. É isso que eu estou esperando. Então tá bom. Ô Mozart, muito obrigado pela sua participação conosco, gentilmente participando, reta final deste ano de 2022. A gente agradece a convivência neste ano, que você tenha, toda a sua família, um excelente 2023. Aliás, estamos a poucos dias do Réveillon. Tem algo aí que você sempre faz na noite de Réveillon? Pular ondas, comer alguma coisa? Tem alguma superstição? Não, primeiro, assim, obrigado pelo convite. Também desejo o melhor para todos vocês e para as respectivas famílias, né? E não, eu não sou um cara supersticioso, não. Eu, particularmente, esse final de ano, essa época do ano aí é o ano que a gente mais gasta dinheiro. Eu espero que passe rápido e já comece 2023. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Mozart Santos, treinador do Guarani, participando conosco dos Donos da Bola, falando sobre o planejamento do Bugre, a expectativa dele. Muito legal esse papo com o treinador bugrino.